Ok, pessoal, então chegamos aqui na última questão, a questão 24. Ela diz o seguinte: em uma fábrica são necessários 6 costureiras trabalhando 8 horas para atender a certa encomenda. Considerando que o ritmo de trabalho se mantenha, quantas costureiras são necessárias para que essa encomenda seja atendida em 3 horas, certo? Então, vamos aqui para a nossa planilha, nossos cálculos. 6 costureiras atendem essa encomenda em 8 horas. Né? Se manter esse mesmo ritmo de trabalho, quantas costureiras serão necessárias para diminuir esse tempo, para fazer em 3 horas? Né? Então, eu vou precisar de mais costureiras. Né? Se 6 conseguem fazer em 8 horas, para fazer em 3 horas eu preciso de muito mais. Então, perceba que esse valor de x vai ser maior do que o 6. Então, essa relação aqui vai ser uma relação de proporção inversa. Por quê? Porque daqui do 6 para baixo vai aumentar, né? Vai aumentar de cima para baixo. E aqui de cima para baixo está diminuindo. De 8 para 3 está diminuindo. Né? Então eu preciso transformar em uma proporção direta. Eu tenho que inverter uma das duas. Tá? Então vamos aqui, eu vou colocar x sobre 6 igual a 8 sobre 3. Então eu inverti essa primeira, era 6 sobre x, eu inverti, botei x sobre 6. E agora ela é uma proporção direta, aí a gente pode aplicar a regra de 3. Então aqui vai ser 3x igual a 6 vezes 8, que é 48, ok? E aí a gente isola o x, fica 48 sobre 3. E aí nosso x vai ser igual a 16. Opa, 16, certo? Então, recapitulando o que nós fizemos. Primeiro, nós identificamos que é uma proporção inversa, e aí para aplicar a regra de 3 a gente tem que transformar numa proporção direta. E aí a gente transformou aqui. Invertemos a primeira coluna, que era 6 sobre x, ficou x sobre 6. A segunda coluna permanece do mesmo jeito, 8 sobre 3. E aí, como agora está uma relação de proporção direta, o que é uma proporção direta, professor? É quando as duas colunas elas crescem juntas ou diminuem juntas. Ora, de cima para baixo aqui era 8 e está diminuindo para 3. Aqui também esse x ele vai ser maior do que o 6, a gente já viu isso no começo da questão. Então ela vai estar diminuindo de cima para baixo, então elas estão diminuindo juntas, então é uma proporção direta. Com isso a gente pode aplicar a regra de 3. X vezes 3, 3x, 6 vezes 8, 48. Uma equação do primeiro grau com uma variável. Então a gente isola a variável e o 3 que estava multiplicando ela passa para o outro lado dividindo. 48 dividido para 3 é 16, ok? Então 16 o quê? 16 costureiras. Para me fazer esse mesmo trabalho em 3 horas eu vou precisar de 16 costureiras, ou seja, 10 costureiras a mais do que já tinha.